Hoje nós vamos entrar num tópico novo, que são as ondas e como elas se propagam nos meios. Nós temos alguns tipos de onda em física que precisam de um meio para se propagar. Então, essas são normalmente as chamadas ondas mecânicas. Essas ondas, nós podemos ver a onda numa corda, as ondas sonoras que se propagam pelo ar, elas precisam, né? Se você tirar o ar, você não é capaz de propagar a onda. Então elas precisam de um meio, normalmente um meio elástico, um meio capaz de acomodar a energia e ir propagando. Existem outros tipos de onda que nós não vamos ver aqui, nessa disciplina, que não precisam de um meio para se propagar. Essas são chamadas ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, nós temos a luz, né, e toda a radiação eletromagnética do espectro, desde as ondas de rádio, por exemplo, tá certo? As ondas, os micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x, tudo isso são ondas eletromagnéticas que, na verdade, não precisam de meio. Eles têm um mecanismo de autossustentabilidade através de campos elétricos e magnéticos. Mas nós queremos ver as ondas se propagando nos meios materiais. Vamos tentar entender como que isso acontece primeiro, né? Então vamos imaginar uma situação, vamos imaginar um meio elástico, por exemplo, uma mola. Então, né, quando a gente fala em meio elástico, um dos exemplos que tem é uma mola. Então vamos imaginar uma mola, alguém veio aqui, colocou uma mola. Vamos imaginar agora que alguém vem e comprime uma porção dessa mola. Então aqui no comecinho alguém veio, produziu uma compressão e depois a mola continuou igual. Quando essa compressão é solta, obviamente, a mola se comprimiu, então ela distendeu as outras partes. E aí quando ela liberar essa compressão, ela vai comprimir a parte seguinte. Então, no momento seguinte, pode ser que essa mola, aqui essa parte, já esteja liberada, mas essa aqui esteja comprimida. Então, você vê, para que a onda se propague, é mais ou menos nesse mecanismo. Você tem que ter energia acumulada em algum meio elástico e ela libera transferindo para a porção seguinte, tá certo? Então aqui, essa mola pode estar presa aqui na parede, então a gente comprimiu e soltou, tá certo? E à medida que a gente solta, esse pulso essa compressão, essa zona de compressão, ela vai se propagar com uma certa velocidade V. Tá certo? Um outro exemplo interessante é o som, né? Vamos imaginar que eu tenho um tubo, só para facilitar o nosso entendimento, tá certo? Então, um outro exemplo é eu tenho um tubo de ar e esse tubo de ar, existe aqui uma espécie, vamos fazer assim, um pequeno pistão capaz de oscilar aqui. Aqui tem ar. Então você vê, normalmente aqui o ar está a uma pressão, a uma densidade constante. Mas quando esse pistão ou essa membrana comprimir o ar, ele vai produzir, obviamente, uma zona de compressão aqui. Então ele vai produzir nessa região, vamos supor que ele está deslocando aqui, ele vai produzir uma zona de baixa densidade. Aí ele retrai, quando ele retrai, ele puxa, né? E essa porção que ele produziu de compressão, de pressão mais alta, ela vai comprimir o seguinte. Então, dali a pouco, o que você vai ter? À medida que essa membrana vibra, ela pode ter vibrado uma vez só, e o que você terá nessa situação é uma zona de compressão, tá certo? Você tem uma zona de compressão que vai se propagando, né? Aqui eu estou desenhando aonde a zona se encontra.
Então essa zona de compressão, se eu só dei fiz uma compressão nesse pistão, essa compressão vai comprimir a camada vizinha, aí depois aquela vai comprimir a vizinha, e isso vai se propagar também com uma certa velocidade. É assim que o som consegue se propagar. Se não houver material aqui, não haverá compressão, porque na ausência da matéria não tem como você criar zonas de pressão, já que a pressão ela é dependente da densidade do que está ali, como nós aprendemos da lei dos gases, na verdade. Então você vê, para que o som se propague no ar, por exemplo, nós vimos a propagação numa mola, agora nós estamos vendo a propagação do som no ar, é necessário que haja essas zonas de compressão. Aqui, normalmente, você tem um aumento de pressão, ΔP, que é essa zona de pressão que vai propagando. E ela vai propagando até ela atingir alguma coisa mecânica. Imagine que lá no outro lado nós tenhamos uma membrana capaz de vibrar. Então, à medida que essa zona de pressão chega, ela comprime, ela faz vibrar a membrana, então ela é detectada. Então, para você detectar o som, normalmente você tem dispositivos capazes de detectar o aumento de pressão. Isso pode ser elementos sólidos, né? Como pode ser também uma outra membrana, como é o caso do nosso ouvido, que nós temos o tímpano, que é uma membrana que quando chega uma zona de pressão, ela é capaz de oscilar, né? Gerando um sinal que a nossa cabeça, o nosso cérebro é capaz de identificar como a presença do som. Finalmente, vamos imaginar mais uma situação que é comum de todo mundo, que é um pulso numa corda. Você tem uma corda que ela está esticadinha, né? Então ela está presa aqui nesse ponto, aí ela está esticadinha. Aí alguém vem e dá um pulso. Esse pulso, né? Na verdade ele originou aqui, ele se propaga para cá. Esse pulso também é então isso aqui é uma corda tensionada, ela tem que ter um certo nível de tensão. E como que é aqui? A corda não necessariamente é elástica, é? Quando você tem um pulso propagando na corda, ela não está estendendo, a corda está tensionada, mas ela não está abrindo e fechando, ela não está aumentando e diminuindo de tamanho. Mas o que ela está fazendo sim, é, na presença da gravidade, ganhando energia potencial, e essa energia potencial pode ser transferida para as demais partes da corda, e aí o pulso se propaga, tá certo? Então é outro exemplo de como se propaga. Aqui eu dei energia potencial, eu levantei, vamos dizer, essa parte, tá certo? E essa parte agora vai levantar a seguinte e vai abaixar. Aí depois aquela vai levantar a seguinte e abaixar, e a gente vai ver esse pulso se propagando em toda a corda com uma certa velocidade. Então você já percebe que uma das características importantes da onda é a velocidade. A velocidade da onda em tudo que nós estamos fazendo, né? Numa mola, no ar, numa corda tensionada, vai depender de certas características mecânicas, porque afinal trata-se de uma transferência de energia mecânica. Então vai depender de massa, vai depender de tudo isso. É natural que dependa. Muito bem, entendido esse conceito, então nós temos que ver agora como é a equação mestra. A equação mestra das ondas. Essa equação, ela é deduzida em muitos lugares, tá certo? Basta você ir na internet, eu não vou fazer toda a dedução aqui, né? Mas eu vou usar em alguns casos, depois exemplificando, mas a equação é o seguinte: uma onda, ela tem uma perturbação elástica, seja um deslocamento longitudinal no caso da mola, tá certo? Então quando eu peguei a mola, eu deslocava o meio longitudinalmente, na mesma direção de propagação dessa perturbação. Essas são chamadas ondas longitudinais. No caso do pulso, também no caso da onda sonora, era a mesma coisa, né? Tinha as ondas de pressão. No caso do pulso na corda,
ou numa corda que nós vamos fazer oscilar, o deslocamento ele é perpendicular à propagação. Então isso são chamados ondas transversais, tá bom? Mas não importa, o que importa é que você tem uma parte geométrica que está variando, tá certo? Com o espaço, porque se você pegar um pulso se propagando na corda, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, então ele varia no espaço e também varia no tempo. Se você ficar parado na frente de uma corda, você vai ver o pulso passando, é como se a corda subisse e descesse. Então a equação mestra, ela tem que ter uma variação espacial e uma variação temporal, né? E isso tem que ser de tal maneira que essa coisa se propaga. Então, você pode deduzir essa equação mestra, ela não é tão difícil assim, você assume determinadas condições para representar, porque normalmente uma onda, seja longitudinal como transversal, ela é representada por uma função, tá certo? É uma função, por exemplo, a posição da corda como função do espaço e tempo. Mesma coisa, a onda sonora é uma pressão como função do espaço e tempo. Ou a onda numa corda completa ou na mola, que nós também utilizamos, também é uma compressão, é um deslocamento como função do espaço e tempo. Então, a equação mestra, ela é uma equação interessante, porque ela diz o seguinte: a onda deve ser representada por uma função que depende da posição, uma amplitude que depende da posição e do tempo. Então nós vamos chamar de y de x e t. Por exemplo, quem que é y? É a compressão da mola em função da posição, ou ela é a pressão em função da posição, ou ela é a amplitude da oscilação como função da posição. E há considerações que devem ser feitas com relação à forma que essa onda tem que ter. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas já vamos escrever que a equação mestra, ela é uma equação que diz que essa amplitude, que pode ser várias coisas, né? A segunda derivada dessa equação é menos um fator vezes a segunda derivada dessa amplitude com o tempo é igual a zero. Essa é a equação mestra. A gente pode mostrar que ela tem que obedecer isso, eu não vou fazer, mas a gente vai utilizar sempre aqui essa equação, que é a equação mestra da propagação de onda. Uma coisa interessante é que se você tiver uma função que representa uma onda, se você tomar a segunda derivada com espaço, a segunda derivada com o tempo e colocar aqui, esse coeficiente, ele determina a velocidade de propagação da onda, tá certo? Então, o que aparece na frente da segunda derivada temporal é a velocidade de propagação. E eu peço que vocês deem uma olhada, que obviamente essa dedução é uma dedução que não caberia aqui num curso de revisão, ela caberia num curso mais estendido, onde nós poderíamos fazer de alguma maneira mais detalhadamente isso aqui. Mas essa equação, ela nos diz muitas coisas, né? Porque se eu passar essa parte temporal para cá, você de alguma maneira está procurando uma função cuja segunda derivada espacial e a segunda derivada temporal são a mesma forma funcional, tá bom? E quando nós estamos lidando com propagação de ondas, deslocamento do meio que acaba produzindo a propagação aí dessa perturbação, quando nós estamos lidando com isso, nós sabemos que ela oscila no tempo, né? E tudo que oscila no tempo tem uma cara de ser seno e cosseno. Então, a solução dessa equação, ela é algo do tipo y de x e t igual a uma amplitude
vezes seno ou cosseno, a gente escolhe o que quer, tá certo? Seno, por exemplo, de uma parte que varia no tempo e uma parte que varia no espaço. A parte que varia no espaço está associado com o comprimento de onda. Então, toda vez que eu andar lambda no espaço, eu tenho que estar repetindo essas coisas quando eu parei o tempo. E uma parte que depende do tempo, tá certo? Que é o período. Então, toda vez que eu andar, se eu tiver no mesmo ponto do espaço, vamos dizer x igual a 0, toda vez que eu tiver esperando um tempo que é igual ao período, essa função se repete. Então, essa solução aqui, ela acaba sendo a solução para essa equação. Se eu tomar duas vezes a derivada do seno, vai acabar dando menos cosseno vezes um fator aqui. Se eu tomar duas vezes a derivada do seno com relação ao t, também vai acabar dando um menos o cosseno com uns fatores que estão aqui. Esses fatores, na verdade, correspondem à velocidade, tá certo? Esses fatores correspondem à velocidade. Mas tem outras formas de você enxergar a velocidade. 2π sobre lambda é o que nós chamamos de k, que é o chamado vetor de onda, tá certo? E ele tem dimensão de comprimento a menos 1. E 2π sobre o período é o que nós chamamos da frequência angular ômega. Então essa função aqui, na verdade, ela pode ser escrita de uma outra maneira, lembrando que lambda é a repetição, né? Quando eu olho, é a repetição espacial, é a periodicidade espacial e chama-se comprimento de onda. É o lambda. Enquanto o t é o período temporal, né? Então você tem tanto uma periodicidade, uma variação periódica no espaço, quanto tem uma periodicidade no tempo. Ah, mas como que eu vejo espaço e tempo? Bom, se você tem uma onda se propagando, ou um pulso, qualquer coisa, se você congelar o tempo, você tem a dependência espacial. E se você congelar o espaço, você tem uma dependência temporal. Tá certo? Tudo depende de como você vai observar essa onda. Tá certo? Muito bem. Você pode fazer em casa, mostrando que isso é solução disso. E se você fizer isso com cuidado, vai notar uma coisa interessante. Vai notar que a velocidade, se você fizer isso, você vai notar que a velocidade nada mais é do que ômega dividido por k. Tá certo? Então, se você substituir na equação, você vai ver que a velocidade é ômega dividido por k. Tá certo? Basta você substituir aqui e identificar quem que é essa velocidade. Tudo bem? Muito bem. Então, normalmente, a frequência angular dividido pelo vetor de onda me dá a velocidade da onda se propagando. Como que a gente pode ver isso? Bom, então nós já temos a equação mestra, temos a solução, que não foi deduzida, foi explicada, e você está aí aprendendo como fazer. Mas eu posso pegar uma situação interessante, ó. Eu posso pegar uma onda, porque seno e cosseno, né? Uma onda. Isso aqui, na verdade, uma onda, ela está propagando no tempo. Isso aqui é a amplitude da onda. Isso aqui é o comprimento de onda. Aqui o que eu fiz foi congelar o tempo, vendo a variação espacial, né? Isso aqui é o lambda. E se eu fixasse num ponto e visse isso subir e descer, eu poderia obter o período da onda. Muito bem, então isso aqui é uma onda e ela está se propagando. Ela se propaga, imagine que eu pegasse essa onda aqui e fosse deslocando aqui. É assim que ela propaga. Então você pode escolher o ponto que você quiser
para determinar a velocidade. Ele é um ponto onde o argumento daquela função é fixo. Então vamos pegar, por exemplo, o ponto zero. Podia pegar outro. Se eu pegar o ponto onde aquele argumento é zero, então eu tenho que kx menos ωt é zero. Portanto, dessa equação você tira que x sobre t, que é a velocidade, é igual a ω sobre k. Tá certo? Isso é a dedução daquilo que eu havia falado para vocês. Mas essa é uma onda no espaço, ela caminha, imagine na sua mente essa função se deslocando, é assim que uma onda se propaga num meio elástico ou num meio qualquer, né? Ah, e quando eu tenho um pulso? Quando eu tenho um pulso, eu combino muitas dessas ondas de tal maneira que elas se somam, dão um pulso, como nós vamos ver mais adiante, quando a gente vê a soma, a superposição dessas ondas que nós chamamos de ondas harmônicas. Tá? Somando essas ondas, nós temos a propagação. Muito bem. Dessa equação mestra eu posso aplicar para algumas situações. Então eu posso aplicar, por exemplo, para ondas sonoras. Se eu aplicar para ondas de som, eu vou ver que a velocidade é igual à raiz quadrada de um coeficiente, que é um chamado coeficiente de compressibilidade, dividido pela densidade mássica. Esse coeficiente B, né, que é o coeficiente de compressibilidade do gás, ele nada mais é do que menos V dP dV do gás. É o chamado coeficiente de compressibilidade. E se eu pegar nas condições normais, né, isso aqui acaba dando 340 metros por segundo, se eu pegar o ar na temperatura ambiente e tudo isso. Se eu tiver as ondas numa corda, então você pega uma corda de violão, qualquer corda, e começa a produzir ondas, ela vai se propagar e vai caminhar com uma velocidade. No caso, ela vai depender de uma coisa interessante. Ela vai depender da força de tração da sua corda dividido pela densidade linear de massa. Tá certo? Então aqui é a densidade mássica por volume. Então é massa por volume. E aqui é, na verdade, massa por comprimento. Tá certo? E isso a gente vai, de alguma maneira, deduzir para vocês como exemplo na aula seguinte. Até lá.